você não vai prosperar. Se você trabalha em empresas, ouve treinadores ou até aqueles líderes religiosos dizendo: você nasceu para prosperar, você nasceu para governar, eu quero que você pare e reflita. Porque isso pode estar soando bonito, pode até motivar por alguns minutos, mas se não entendermos o que está por trás, caímos em frases vazias. Não é automático assim como estão falando. Não é só repetir declaração positiva. Existe algo profundo que precisa ser entendido e vivido. E isso pode ser acessado, sim, é possível, mas tem uma pessoa no meio do caminho, Cristo. Vamos entender algumas coisas aqui? Estado original. No princípio, quando Deus criou o homem, ele declarou em Gênesis 1:26, está escrito assim, pode pegar a tua Bíblia e conferir. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move, e sobre tudo que ele tocar, ele domine. Ótimo, maravilha. Esse é o ponto de partida. É fato. O homem nasceu para não viver como escravo. Ele nasceu para dominar. Ele nasceu, sim, para governar. Isso é fato. No Éden, que era o estado original do homem, ele era imagem, semelhança e governo. Imagem, refletir o caráter de Deus. Semelhança, viver em alinhamento com a vontade de Deus. Governo, administrar a criação, frutificar, multiplicar, expandir. Isso sim era o DNA da humanidade. Viver em plenitude, sem medo, sem escassez, sem prisão, livre, feliz. Mas aí vem o quê? A perda desse governo. Mas Gênesis 3 nos mostra a virada da história. O homem que foi criado para governar deixou se enganar pelo pecado, e aí adivinha o que aconteceu? Ele passou a ser governado. Governado pelo quê? Governado pelo medo, que está escrito lá em Gênesis 3:10, governado pela culpa, governado pelo trabalho penoso, com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Ele foi governado a partir de agora pela morte. O pó és e ao pó tornarás. Ou seja, tudo que ele tinha acesso, tudo que ele governava, ele perdeu, foi para o lixo. O estado original de governo foi corrompido. O homem perdeu a coroa, o homem perdeu o trono. Então esse papo se torna o quê? Mentiroso dessa forma tão literal. Aí vem Romanos 3:23 que resume isso. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A glória que foi perdida não é apenas um brilho espiritual, é a glória do propósito, da autoridade, é a glória da comunhão perfeita. E desde então, a humanidade tenta preencher esse vazio, tentando governar através do quê? Governo político, dinheiro, poder, tentando governar através das conquistas financeiras, tentando governar através de um reconhecimento humano. Você é o cara, você é bom, mas nada disso devolve o estado original do homem. E qual que é o plano de restauração? Como isso volta então? Só que Deus nunca desistiu do homem. O mesmo Deus que viu a queda preparou um caminho de restauração. Esse mesmo Deus que viu o homem se perder também preparou um caminho de volta. Qual que é o caminho? Jesus Cristo. Paulo chama Jesus de o último Adão. 1 Coríntios 15:45 diz: o primeiro homem Adão foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. O primeiro Adão perdeu o governo, o último Adão veio para devolver esse governo que estão falando. Romanos 5:17 é ainda mais claro sobre isso. Se pela ofensa de uma só morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Reinarão em vida, não apenas depois da morte, mas aqui e agora. Não como tiranos sobre pessoas, mas como filhos que voltam a carregar o quê? A coroa que foi perdida lá atrás.
Então, o que significa reinar em Cristo? O que é esse governo? Reinar em Cristo não é ter uma vida sem problemas. Reinar em Cristo não é colecionar bens materiais. Reinar em Cristo não é viver um evangelho superficial, barato, de prosperidade. Se você fizer a cartilha, eu te dou. Se você me obedecer no dízimo, eu te prospero. Reinar em Cristo é voltar para o estado original. Governo sobre o pecado. Governo sobre o medo. Governo sobre circunstâncias. Governo sobre aquilo que antes te aprisionava. Isso é governar em Cristo. João 10:10 mostra o propósito do próprio Cristo. Eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. Essa abundância não é somente material, é plenitude, é shalom, paz, propósito, liberdade, ela é completa. 2 Timóteo 1:7 confirma: Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Ou seja, o Espírito Santo restaura em nós aquilo que foi perdido: autoridade, equilíbrio, coragem. Isso volta ao seu governo. E Efésios 2:6 vai ainda mais longe, está falando assim, ó: e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso significa que em Cristo não somos mais escravos, mas reinamos, só que espiritualmente com ele. E aí vem a pergunta decisiva agora. Agora eu volto para você e pergunto com toda sinceridade: qual é o seu estado atual? Qual é o seu estado de agora? Você está vivendo como escravo da circunstância? Você é escravo do medo? Você é escravo do pecado? Ou já experimenta o estado original, o governo que foi restaurado por Cristo? A verdade é que em Adão nós nos perdemos, mas em Cristo nós reinamos em vida. Em Adão a coroa caiu, em Cristo a coroa foi restaurada. Então, quando falarmos desse governo, você não nasceu apenas para prosperar, você nasceu para governar, mas esse governo não pode ser acessado por esforço humano, frases motivacionais ou fórmulas mágicas. Esse governo só pode ser acessado através de uma única pessoa, através de Cristo. Então a decisão é sua: continuar no estado atual, limitado, escravizado, ou acessar através de Jesus o estado original para que você foi criado, a verdadeira imagem e semelhança, o verdadeiro governo. Esse é o verdadeiro evangelho. Não é promessa de riquezas fáceis, mas de uma restauração de identidade perdida. Em Cristo você volta a ser quem você foi para ser criado. Você foi criado para ser filho. Um filho que governa, que prospera em plenitude, que vive para o propósito eterno de Deus. Então toma muito cuidado com esse papo: eu nasci para governar. Não, tem algo muito mais além, muito mais profundo para você acessar esse governo. Valeu!